Êxodo 12. A Páscoa. Êxodo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito. Êxodo 12, versículo 2. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Êxodo 12, versículo 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para sua família, um para cada casa. Êxodo 12, versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Êxodo 12, versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Êxodo 12, versículo 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol. Êxodo 12, versículo 7. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Êxodo 12, versículo 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Êxodo 12, versículo 9. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Êxodo 12, versículo 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Êxodo 12, versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo 12, versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Êxodo 12, versículo 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Êxodo 12, versículo 15. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Êxodo 12, versículo 16. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Êxodo 12, versículo 17. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Êxodo 12, versículo 18. No primeiro mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Êxodo 12, versículo 19. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Êxodo 12, versículo 20. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Êxodo 12, versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Êxodo 12, versículo 22. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Êxodo 12, versículo 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta,
e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Êxodo 12 versículo 24. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Êxodo 12 versículo 25. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Êxodo 12 versículo 26. Quando os seus filhos perguntarem, o que significa esta cerimônia? Êxodo 12 versículo 27. Respondam-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Êxodo 12 versículo 28. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Êxodo 12 versículo 29. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Êxodo 12 versículo 30. No meio da noite o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Êxodo 12 versículo 31. Naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Êxodo 12 versículo 32. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Êxodo 12 versículo 33. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo, todos nós morreremos. Êxodo 12 versículo 34. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Êxodo 12 versículo 35. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. Êxodo 12 versículo 36. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam, assim eles despojaram os egípcios. Êxodo 12 versículo 37. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Êxodo 12 versículo 38. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Êxodo 12 versículo 39. Com a massa que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Êxodo 12 versículo 40. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Êxodo 12 versículo 41. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Êxodo 12 versículo 42. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar o Senhor, por todas as suas gerações. Êxodo 12 versículo 43. Disse o Senhor a Moisés e Arão, estas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. Êxodo 12 versículo 44. O escravo comprado poderá comer da Páscoa, depois de circuncidado. Êxodo 12 versículo 45. Mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Êxodo 12 versículo 46. Vocês a comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa nem quebrem nenhum dos ossos. Êxodo 12 versículo 47. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Êxodo 12 versículo 48.
Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família, então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. Êxodo 12, versículo 49. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Êxodo 12, versículo 50. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Êxodo 12, versículo 51. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.